Sorry ass DJ. Oi, tudo bem com você? Hoje eu trouxe um assunto que foi bastante pedido, que é o uso dos porquês, que acaba gerando muitas dúvidas na escrita pela existência de 4 tipos para diferentes situações. E o primeiro tipo é o porquê separado e sem acento, que ocorre em 2 situações. Primeiro, quando temos o por preposição mais o pronome interrogativo que serve tanto para perguntas diretas como também para perguntas indiretas e que também apresenta o sentido de por qual razão ou por qual motivo, como podemos ver nos exemplos a seguir. Por que você não vem aqui? Observe que nessa frase o sentido é de por qual razão. Já no exemplo seguinte, não sei por que não quero ir. Nós temos aí o sentido de por qual motivo. E nesse segundo exemplo está implícito a pergunta. Então observem que o porquê separado e sem acento foi utilizado nesses 2 exemplos para indicar uma pergunta tanto direta quanto indireta. E a segunda forma de utilizar o porquê separado e sem acento ocorre diante de preposição por mais pronome relativo que vai trazer a ideia de pelo qual e suas flexões, pela qual, pelos quais e pelas quais. Vamos ver o exemplo. Os lugares por que passamos eram encantadores. Observe que esse porquê tem o sentido de pelos quais. Os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Já o porquê separado e com acento ocorre sempre no final da frase, antes de qualquer pontuação, como a exclamação, a interrogação ou o próprio ponto final, como podemos ver nos exemplos a seguir. Você não vem aqui? Por quê? Observe que nessa frase o porquê é a última palavra e que também antecede o sinal de interrogação. Por isso, ele deve receber acento circunflexo. Agora observe essa outra frase. Andar 5 quilômetros, por quê? Vamos de carro. Observe que nesse exemplo, o porquê separado e com acento está antes do sinal de interrogação. O porquê junto e sem acento é uma conjunção que indica causa ou explicação de algo. Geralmente tem um valor próximo de pois ou uma vez que, como podemos ver no exemplo a seguir. Não fui à sua casa porque tenho medo de pegar Covid no meio do caminho. Observe que esse porquê tem um valor de pois. E o último uso do porquê é o porquê junto e com acento, que é uma palavra substantivada, ou seja, os determinantes do substantivo, quando estão antecedendo esse porquê, acaba transformando o termo em um substantivo. E quais são os determinantes do substantivo? Geralmente são o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome, a locução adjetiva, que modifica o substantivo. Então, se eu ter um desses termos antes do porquê, esse termo porquê vai se transformar num substantivo. Vamos ver o exemplo. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Observe que esse primeiro porquê, junto e com acento, foi grafado dessa forma porque antes dele veio um artigo masculino substantivando assim esse termo. Já no segundo exemplo, diga-me um porquê para não fazer o que devo. Esse porquê foi grafado dessa forma porque antes dele vem um numeral, que também é um determinante do substantivo e acaba fazendo com que essa palavra seja substantivada. E essas foram as dicas que eu trouxe hoje para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.